Glória a Deus. Muito bem, podem continuar sentados. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira João, capítulo 3, verso de número 2. Querem ler comigo, por favor? Então vamos juntos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Oremos mais uma vez. Querido Deus, Pai Santo, louvamos e agradecemos a Ti por esse culto, Senhor, por esta noite de adoração. Obrigado, Senhor, pelos cânticos que foram entoados pelos cantores, músicos. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que o Senhor reuniu neste lugar e por todos aqueles que em outros lugares compartilharão desta mensagem, deste culto e receberão a bênção do Senhor. Nós abrimos o nosso coração e pedimos, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Tem uma história que a gente volta e meia lembra dela, conta para os irmãos, mas ela é bastante interessante, pequenininha, né? É a história do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Ele viveu no final, aliás, ele nasceu no final do século XVII e viveu uma parte do século XVIII. Conta-se a história que ele estava sentado num banco da praça de sua cidade, pensativo ali, era tarde da noite. E de repente o policial chega, né, e o aborda assim, daquela forma meia brusca, e diz logo: quem é o senhor? O filósofo levanta a cabeça, olha o policial de cima embaixo e serenamente diz: esta é uma boa pergunta, eu também gostaria de saber. Amados, agora somos filhos de Deus. Certamente essa expressão que João usa aqui, amados, agora, refere-se ao tempo do milagre de Jesus na nossa vida. Refere-se ao novo nascimento. Por isso ele diz: amados, agora, não em tempos passados, mas hoje, agora que nós desfrutamos de uma comunhão com Deus, de uma experiência de novo nascimento, nós podemos dizer: agora somos filhos de Deus. Se não fosse o Arthur Schopenhauer, mas fosse um cristão sentado no banco da praça, e o policial fizesse a mesma pergunta, se fosse João, o apóstolo, ele diria: eu não respondo pelo passado, mas agora eu sou filho de Deus. Lá atrás talvez eu não soubesse dizer quem eu sou, mas agora eu sei quem eu sou. É resultado do encontro do homem, da criatura, com a verdade. Jesus é a verdade. Temos estudado este tema hoje de manhã, bonita aula da irmã Gabriele. E Jesus disse: eu sou a verdade. Ninguém sabe a verdade sobre si mesmo, sobre o universo. Ninguém sabe a verdade sobre a existência, sobre o passado, sobre o futuro. Mas Jesus sabe, porque Ele disse: eu sou a verdade. Todo esclarecimento, todo entendimento está em Cristo. A Bíblia diz que nele reside todo o conhecimento e toda a sabedoria, está nele, reside nele. Ele é o Deus de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Então, o homem moderno, como o filósofo alemão, o homem moderno
tem olhado para todos os lados tentando encontrar uma resposta para as grandes perguntas da vida. Quais são elas? A primeira grande pergunta da vida é esta: quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Por que tanta gente sofre? Onde encontraremos a perfeita justiça? Como obter a paz permanente? A geração após gerações tem passado sobre a terra e, no geral, a humanidade, além de conviver com essas perguntas que não têm resposta satisfatória fora de Jesus, além de conviver com essas interrogações, a humanidade ainda tem criado algumas ilusões. Na realidade, essas ilusões não são só contemporâneas, não, são históricas, que somam-se aos conflitos pessoais e interpessoais que a sociedade carrega consigo. E estas 5 ilusões que eu quero mencionar aqui, só de passagem, não é o centro da pregação, mas só de passagem, como informações, elas são frutos de uma formulação, de uma conceituação fracassada, de uma tese não confiável sobre o sucesso e a felicidade. Em todas as gerações, a sociedade tem pensado que a felicidade vem por meio das diversões, do entretenimento, e por isso mesmo essas coisas são colocadas em primeiro lugar. Vocês já viram como a humanidade gira em torno disso? Não é à toa que o governo é mobilizado, os cofres públicos, tudo é mobilizado para financiar grandes shows, fazer grandes estádios, promover grandes competições, porque eles creem piamente que a felicidade e a alegria gira em torno de diversões, e coloca isso em primeiro plano, em primeiro lugar. Você nunca viu o governo fazendo uma mobilização tão objetiva, específica? Pensa no dinheiro que gasta para fazer um grande estádio, como estão aí os elefantes brancos, que foram feitos na época das Olimpíadas, da Copa, aliás, e que agora são poucos usados. Você nunca viu o governo, o Estado, mobilizar tanto dinheiro que foi feito, que foi mobilizado, investido? Você não vê ele fazendo isso para fazer habitação para os pobres necessitados, para socorrer os famintos, para fazer grandes universidades, para o filho do pobre poder estudar? Não, mas para fazer os estádios tem dinheiro. Então está a prova que a humanidade gira em torno de diversões, de entretenimento, e pensa que isto é a verdadeira felicidade, e esta é uma das teses de um dos conceitos completamente fracassado e mal formulado. Segundo, esta geração erra quando pensa que o dinheiro e posses materiais consistem no máximo das realizações. Nós sabemos que absolutamente a vida não gira em torno de posses, de bens, terrenos, de dinheiro. Nós precisamos do necessário, mas o que passa do necessário é ambição mesmo, é pecado mesmo, é avareza, é busca por riquezas perecíveis. A Bíblia diz que nós temos que pensar num tesouro no céu. Terceiro, esta geração e outras erram quando pensam que a paz permanente pode ser conseguida fora de Deus através de tratados humanos. Está aí a ONU, criada logo no final da Segunda Guerra Mundial, para conciliar as nações, para não permitir que outras guerras se repetissem depois da Segunda Guerra Mundial. Milhões já foram despejados na ONU para construí-la, mantê-la, organizá-la, sustentá-la, e essas coisas acabam virando um cabide de emprego, acaba virando um lugar de mordomias, onde um grupo é beneficiado sob o slogan de que estão promovendo a paz, que na realidade houve centenas, milhares de guerras depois da Segunda Guerra Mundial. A ONU não pôde resolver absolutamente nada. E olha que dizem que na porta ao lado da ONU tem um mural, uma placa, onde está gravada a profecia de Isaías capítulo 2, verso 4, onde fala que haverá paz
entre as nações, e as nações deixarão de aprender a guerra, e as espadas e as ferramentas de guerra vão ser transformadas em instrumentos agrícolas e tal. E isso é profecia realmente de Isaías. Só que eles colocaram a profecia lá e esqueceram de que no capítulo 9, verso 6, o Isaías também profetiza que a paz permanente só pode ser obtida através do príncipe da paz. Lá é dito que Jesus será chamado o príncipe da paz. Eles deixaram Jesus de lado e tentaram estabelecer a paz e nunca conseguiram, e não vão conseguir. E todo o dinheiro que investir nesse rumo vai ser jogado fora. Quinto, as gerações têm errado quando declaram, quando dizem que o homem é naturalmente bom. Nenhuma dessas teorias, dessas hipóteses é verdadeira. Diversões, dinheiro, religiosidade, nada disso substitui uma fé perfeita em Deus. Os esforços humanos em busca da paz nunca terão êxito se continuarem ignorando o príncipe da paz. O homem sem Deus está fadado ao fracasso. Temos que dar o primeiro passo em busca da solução real. Como? Primeiro, olhando para dentro de nós mesmos. Não existe nenhuma mudança para a humanidade se os homens não olharem para dentro de si mesmos. Nós temos que nos esquecer, por um momento, temos que nos esquecer com o descontentamento com o governo, com a escola, com pais, com sociedade. Temos que parar de olhar e achar que o problema está lá, no outro. Nós temos que olhar para dentro de nós. E uma pergunta que nós temos que responder: somos vamos pôr na primeira pessoa. Cada um tem que olhar para dentro de si e perguntar: eu sou a pessoa, o tipo de pessoa certo para se construir uma nova sociedade, uma sociedade melhor? Eu sou o tipo da pessoa que serve para ser fundamento, a base de uma nova sociedade? Eu já digo logo de uma vez por todas: sem Jesus, ninguém arrisque a tentar construir uma sociedade sob o meu modelo, que vai fracassar. E se tem alguma coisa boa hoje, é claro que é Cristo na nossa vida. Mas Ele não estando na vida de um homem, nenhum homem é modelo nenhum para coisa alguma. Os conceitos sociológicos também nos dizem alguma coisa a respeito desse conflito que o homem tem consigo mesmo. Os peritos sociais estão dizendo que a sociedade necessita de mudança, que a nação carece de reformas, que o mundo precisa de transformação. Mas jamais conseguiremos mudar qualquer coisa ao nosso redor até que nós mesmos sejamos transformados. E jamais chegaremos a ser transformados se não olharmos para o espelho de nossa alma, para contemplarmos quem realmente somos. Qual é o principal sintoma dessa crise, então? Parece que é mesmo o grito, do homem: quem sou eu? O primeiro astronauta americano, quando foi treinado para sua viagem à Lua, foi solicitado a dar 20 respostas à mesma pergunta: quem é você? E eu pergunto: quem é você? No Salmo de número 8, está escrito, o salmista diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos, e sobre todas as coisas o colocastes para governar. Lá está escrito que Deus permitiu que o homem governasse a terra e até mesmo os astros. Lá é citado a lua: eu pus a lua debaixo dos seus pés. Então Deus realmente permitiu que o homem fosse a lua, não tenham dúvidas disso não. O que acontece quando não temos certeza de quem nós somos? Nós sentimos medo, nós somos inseguros, nós temos pensamentos que nos dirigem para uma existência vazia, sem sentido e sem futuro. Quem sou eu? Se a pessoa não sabe, ela está completamente sem norte, sem direção para a vida dela. A Bíblia nos sugere que o homem
no geral, ele tem 3 identidades, né? A Bíblia sugere, isso não está num versículo da Bíblia, mas primeiro a Bíblia nos sugere que há em você uma pessoa que você pensa que é. Você pensa que é uma determinada pessoa. E tem pessoas que nutrem um pensamento muito errado a respeito de si. Existem aqueles que vão para o extremo, pensando que eles são anjos na terra, e não são. Mas também existe aquele outro extremo em que a pessoa pensa assim: eu não sou nada, não sirvo para nada, e ele acaba se entregando a um estilo de vida, a um comportamento completamente depressivo, completamente marginalizado, que é também ruim. Esses 2 extremos do conceito sobre si mesmo é perigoso. Mas você já viu aquela pessoa assim, diz: mas como eu amo a voz daquele cantor. Anteontem mostraram um pessoal que estava lá na frente do Palace Hotel, de frente à praia de Copacabana. Estavam de frente do hotel aguardando para ver se a Lady Gaga, que está ainda no Brasil, se ela aparecia pelo menos na janela. Como eles tinham passado lá já uns 2 dias, parece, ou 3, e ninguém aparecia na janela, aí a reportagem chega e pega uma moça desesperadamente, deitada no chão, gritando em direção à janela, porque possivelmente era o apartamento da Lady Gaga, e ela gritava com todas as forças da sua vida: Gaga, Gaga, aparece na janela, Gaga, e chorava e deitava no chão. E a reportagem disse: ela clama desesperadamente pelo seu ídolo para que ele apareça na janela. Ela ficou gaga, mas a Gaga não apareceu. Aquelas pessoas que colam, né? Já viu pessoas que querem colar a imagem, a voz do cantor nela, porque ela ama, né? Ainda tem aqueles que dizem que até adoram, né? Eu adoro esse cantor. Olha, não esquece nunca na sua vida que a gente só adora Deus. Tem cristãos aí falando que adora sorvete. Eu adoro um sorvetinho no calor desse. Não. Nem no calor, nem no frio, nem no sol, nem na chuva, você não adora sorvete, você adora Deus. A gente ama pessoas, a gente adora Deus e a gente gosta de coisas. Você pode gostar de uma deliciosa pizza, de uma lasanha. Eu gosto. Não fala que adora não, por favor, tá? Mas ela disse que adorava a Gaga, estava tentando inclusive cantar como ela. Tem gente que por não conhecer ainda a sua própria personalidade, ela diz que ama muito a voz de um cantor, o jeito de uma atriz, o estilo de um atleta, e aí ele vai copiando um pedacinho de cada um deles e colando nelas. Daqui a pouco tem pessoa que a personalidade dela é igual uma coxa de retalhos. Tudo que ela tem, cada pedacinho da vida dela pertence a outra pessoa, não é dela. Existem aqueles que até mesmo a fé que eles têm não é delas, é do pai, é da mãe. Nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus, nossa própria fé em Deus. Nós não temos que colar. Nós podemos gostar bem do exemplo de alguém, apreciar o exemplo e dizer: vou ser como esta pessoa. Mas não adianta apenas adotar o estilo da pessoa, tentar copiar, colar o que o outro é em você, senão a sua personalidade não será autêntica. E então é aí que está: quem sou eu? Eu não sou um cantor, eu não sou um atleta. Você precisa de ser aquilo que de fato Deus quer que você seja. Segundo, a Bíblia também sugere que existe uma outra identidade na gente. É a identidade que as outras pessoas pensam que nós somos. Isso é muito perigoso, daí que vem os preconceitos. Quando uma pessoa olha para outra e já faz uma ideia e diz: aquela pessoa é chata, né? Aquela pessoa orgulhosa.
E isso é preconceito, porque de repente você vai conviver com a pessoa, você descobre que ela não é nada daquilo que você pensava, ela é diferente. Você pensava que era orgulhosa, de repente você acha que a pessoa é tão humilde, é tão simples. A gente erra muito, né? Sempre eu conto para os irmãos aqui de um irmão que converteu aqui alguns anos atrás, e a primeira vez que eu vi ele, aquele irmão, aquele homem, ele não era irmão ainda não, a primeira vez que eu vi ele foi no banco. Ele chegou com óculos escuros e lá da porta ele já gritou com o gerente. Nós estávamos todos na fila, olhamos todo mundo para trás. E eu olhei assim e pensei comigo, mas que homem mais chato é esse, hein? Que é seu tal, já chegou lá na porta, chamou a atenção do gerente, já entrou, passou na frente quase todo mundo, sentou na mesa, o gerente nem chamou e de repente ele saiu. Falei, mas esse é chato mesmo. Pensei comigo, falei para ninguém não. Começamos uma campanha abençoada aqui na igreja de sete quartas-feiras, sei lá, tinha as tardes da bênção. E eu anunciei uma campanha e falei, essa vai ser arrojada, mas de Deus mesmo, e vamos buscar o Senhor. E começamos a campanha aqui, na primeira reunião da campanha, tinha muitos irmãos. Quando eu levanto aqui para começar a pregar, quem está aqui dentro da igreja? O homem do óculos escuro. Quando eu faço o apelo no final, aliás, estou adiantando, ele frequentou todas as 7 reuniões, chegava quase o primeiro, e eu pensava comigo mesmo, mas será que esse homem vai ficar mesmo ouvindo os cultos aqui, ouvindo a palavra? Esse homem que chegou lá no banco gritando alto, chamando a atenção de todo mundo, será que no último dia da campanha, quando eu disse, quem quer aceitar Jesus, ele levantou as 2 mãos, eu falei, se levantou a mão, ele levantou as 2, e veio caminhando, ajoelhou, chorando, aceitou Jesus, se tornou um dos crentes mais dedicados que eu já vi aqui no Evangelho Pleno. Mas foi igual uma estrela cadente. Jesus levou ele logo. Mas ele foi. Eu falo porque ele ficou colado comigo. Foi na época que a gente estava colocando umas cerâmicazinhas aqui na porta, né? Era nessa parede aqui, a parede da frente da igreja era essa aqui. Ele vinha para cá fazer massa para mim. Eu falava, não, irmão, não precisa. Não, pastor, enquanto tiver serviço aqui, o senhor estiver aqui trabalhando, eu venho aqui para ser o servente. Que coisa, né? Que coisa tremenda. Eu, para mim, era um homem arrogante, se tornou um dos homens mais humildes. Com as vésperas da chamada dele, Deus ia recolher ele. E ele era novo, forte. Não era uma pessoa idosa, doente, não. Nas vésperas ele disse, Deus quer que eu jejue. Eu vou jejuar muitos dias agora para frente. Eu falei, vai, irmão, ele voa. Jesus quer para mim jejuar. Jesus disse que tem um Golias para me derrubar. Ele vai querer levantar contra mim. E Jesus já me disse, jejua. Eu falei, se Jesus está te falando isso, eu só te digo, então faça. E ele começou a jejuar. Vinha trabalhar aqui comigo o dia inteiro sem comer nada. Falei, irmão, toma um lanche agora. Não, estou no propósito. E então, lá no finalzinho que o serviço estava terminando, Jesus levou ele. Você faz juízos às vezes antecipados, as pessoas também fazem com a gente. Tem muita gente que olha para você e que mulher chata, que moça mais chata essa moça, né? Depois vai conviver com você e fala, não, mas é uma pessoa tão legal, tão bacana, né? Tão boa. Olha para mim também, que pastorzinho mais sem tipo. Mas essa identidade quem faz é os outros, não é a sua identidade, mas você acaba tendo ela para alguém. Ela não é verdadeira, mas ela existe, ela está no meio da história. Mas a Bíblia diz que lá no primeiro século, quando Jesus está começando o seu ministério, começando a pregar, André estava já seguindo Jesus, André. E o André diz o seguinte, eu tenho que levar meu irmão para Jesus para conhecer Jesus. E o André sempre foi um obreiro muito prático, não sei se você lembra, foi ele que pegou o menino dos pães e dos peixes e levou para Jesus também. Então ele tinha essa facilidade de praticidade, resolver problemas rápidos, oferecer soluções construtivas. Não foi um grande pregador, não escreveu nenhum evangelho, mas André está lá no céu como um grande apóstolo de Jesus.
Então o André pega o Pedro. A essas alturas Pedro está perdido na vida ainda. E o André disse: vamos lá hoje comigo, sim. Você vai no culto, sim. Pedro: não, eu vou pescar, eu tenho que ganhar dinheiro, tal, é isso aqui. O André disse: hoje você vai no culto. Esse André pega no pé mesmo. E o André disse: vamos, e vamos, e vamos. E pegou o Pedro e arrastou. E vamos, você vai gostar, você vai ver o mestre, você vai ouvir ele falar, e você vai se sentir bem. E Pedro: então vamos. Quando chegou lá, Jesus terminou de pregar, de ensinar. O André disse: Senhor, me permita, trouxe uma visita para o nosso culto. Jesus olha para ele, e sem que ninguém dissesse nada, Jesus olha e diz assim: tu és Simão, filho de Jonas. Quem é que sabe quem nós somos de verdade? É só Jesus. Tu és Simão, filho de Jonas. Sabe que na cultura hebraica, os nomes tinham muita importância, né? Quando Jesus corretamente dirige-se àquele rapaz, chamando ele pelo nome de Simão, que era de fato o nome original dele. Aquele nome Simão significava cana, bambu, caniço, mesma coisa. E o nome mostrava um aspecto da personalidade daquele pescador: caniço, frágil, que se inclinava facilmente sobre a pressão do vento, balançava fácil. Tu és Simão. Esta revelação de Jesus a respeito do caráter e da personalidade de Pedro não era para diminuí-lo, era para elevá-lo. Jesus faz o diagnóstico, mostra a doença e dá o remédio na hora. O problema é que o homem acha que é e não é. O homem pensa que tem e não tem, pensa que é alguma coisa e não é. E quando ele compreende que não é nada e vai aos pés de Jesus, Jesus o enaltece, o exalta, o levanta, o faz assentar em lugares grandiosos. Aqueles que se humilham, Deus exalta. Aqueles que exaltam, Deus humilha. Então há um contrapeso. Quando Jesus diz: tu és Simão, é a mesma coisa que Paulo disse quando ele analisa a sociedade humana, a raça humana, que ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem muita gente achando que é bom, tem muita gente achando que é alguma coisa, mas o veredito de Deus é este: todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer. Tu és Simão. Ainda bem que Pedro fica caladinho, ele gostava de falar, mas ele ficou bem caladinho. E o Senhor então retoma a palavra e diz para ele: tu és Simão, porém tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Cefas é aramaico, Pedro é grego. E a palavra Pedro no grego quer dizer pedra. Olha que lindo como foi registrado isso na Bíblia. Olhando Jesus para ele, disse isso. Glória a Deus que Jesus também olhou para você e para mim. Jesus diagnosticou nosso coração. Jesus nos convenceu da nossa necessidade dele. A gente precisava dele e nem sabia que precisava. O homem às vezes está tão perdido no seu pecado, nas suas divagações, na sua crise existencial, não saber absolutamente nada de nada. Ele nem sabe do que ele precisa. Ele tem fome, mas não sabe o que ele tem que comer, aonde ele achará o alimento certo. Ele tem sede, mas vai beber nas cisternas rotas. Enquanto o Senhor é o manancial de águas vivas. Então o Senhor se incumbe não apenas de ser a água viva. Ele vem até nós e nos convence de que nós estamos com sede e que nós podemos beber do manancial que Ele tem. Em outras palavras, Jesus prepara a mesa com uma comida farta, mas Ele também cria em nós o apetite, de tal maneira que a salvação é desse jeito. O mérito do homem é zero na salvação, porque Deus faz a comida, estabelece a mesa e também produz a fome. E atrai o homem e assenta o homem nesta mesa e diz: pode comer.
Esta é a minha salvação para você. Não há mérito. O que é que você fez para merecer? O que é que você fez para descobrir, para entender? Nada. Deus fez tudo. Então o Senhor vem e diz: tu és Simão. Este é o diagnóstico, essa é a doença, este é a fraqueza. Mas tu serás chamado Cefas. Este é o futuro de quem resolve seguir a Cristo. De caniço, Jesus promete fazer de Pedro uma pedra forte, uma personalidade forte, resistente às provações da vida. Isso seria um processo. Demoraria todos os anos do discipulado e um pouquinho mais. Mas chegaria o momento em que Pedro seria esta rocha. Quando, pastor, que Pedro se torna esta rocha? No dia de Pentecoste, Pedro levanta diante de todos aqueles que tinham gritado: crucificam, e Pedro pregou o autêntico evangelho de Jesus Cristo, sem nenhum medo, sem nenhum temor, com toda a coragem. Pedro era essa rocha. Quando ele foi preso, o Sinédrio o interrogou, e ele disse: vocês acham conveniente que eu vou ouvir vocês e deixar de ouvir Deus? E os sacerdotes disseram: deixe esses homens irem embora, eles são iletrados, e como eles têm essa convicção, certamente eles estiveram com Jesus mesmo. Passado mais alguns dias, Pedro é confinado na prisão, para ser morto no dia seguinte. E eu acho que quem vai morrer no dia seguinte, sabendo já que a carta está marcada, não dá conta de dormir, não. A Bíblia diz ao contrário, que Pedro dormia. Por que Pedro dormia? Porque ele agora era uma pedra, caráter forte, personalidade transformada. E naquela noite o anjo do Senhor, que não estava previsto, ele não sabia o que ia acontecer, mas o anjo vem e disse: olha, entra lá na cela dele, milagrosamente, acorda ele, se levanta, vamos embora, pega a capa, calça as sandálias. E o anjo tira ele daquela prisão, mas ali estava o Pedro pedra, né? Pedro transformado. Tu serás chamado Cefas, indicava então uma nova personalidade que Jesus daria para Simão. Quando Jesus entra na vida de alguém, este alguém deixa de ser caniço, deixa de ser bambu, deixa de ser volúvel, ele passa a ter estabilidade, firmeza, ele passa a confiar sempre no Senhor. E esta é a boa notícia do Evangelho de Jesus. Todos os seres humanos são convidados a participarem deste milagre, o milagre da transformação espiritual, moral, novo nascimento. Jesus falou-nos da possibilidade e do poder deste milagre, quando ele disse: necessário vos é nascer de novo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram transformadas por Deus radicalmente. Abraão foi transformado em Abraão, Sarai em Sara, Jacó em Israel, Simão em Pedro, Saulo em Paulo. Deus preparou o milagre do novo nascimento para mudar nossas vidas, amém? Você pode ser um adolescente ou mesmo um ancião, não importa, todos precisam nascer de novo. E milhares de pessoas ao redor do mundo têm confessado que suas vidas mudaram radicalmente quando creram em Jesus. Muitos alcoólatras, drogados, meretrizes, ladrões já foram transformados e agora vivem em novidade de vida pelo poder de Deus. Sempre digo para os irmãos, eu tinha até 19 anos de idade, não havia perspectiva nenhuma na minha vida de futuro, de coisa alguma, de valor próprio, de entendimento de coisas eternas. Eu estava perdido, fracassado, infeliz, mas alguém me levou até Jesus. Alguém também te levou até Jesus? Acho que ninguém chegou sozinho lá, né? Todos nós tivemos alguém como André para nos carregar, nos arrastar. Eu creio que Pedro passou a amar André ainda mais, né? Porque Pedro passou a ter um grande amor por Jesus. Ele não queria, talvez tivesse estribado para não ir, mas André levou ele até Jesus. E provavelmente Pedro abraçava André e dizia: obrigado, meu irmão André. Ainda bem que você não desistiu de me insistir comigo. Assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo.
Esta é a proposta de Cristo para todo homem, que ele se arrependa e se reconcilie com Ele. Talvez alguém pergunte: pastor, quais são os passos para encontrarmos este milagre? Bem simples. O Evangelho é simples. O milagre é grande, mas o Evangelho é simples. O milagre resolve toda a sua vida, presente e futuro, e passado também, né? Mas ele é simples. Número 1, temos que reconhecer que somos pecadores. Primeira coisa, passo de número 1, reconheça que você carece de um Salvador, você é pecador, pecadora. Segundo, arrependa-se. Fique triste pelo seu pecado, queira mudar. Quando a gente descobre que pegou o ônibus errado, você entra em desespero dentro do ônibus. Você fala com o motorista, com o cobrador: ei, esse ônibus eu pensei que ia para lá, está indo para lá. Eu dou um jeito para esse ônibus. Arrependimento é isso. Você descobre que está andando pelo caminho errado, você fala: eu tenho que tomar uma providência urgente, porque quanto mais eu demorar, mais longe eu vou ficar do meu destino. Aí você faz o motorista parar o ônibus, nem que seja no meio da avenida. Não, estou no ônibus errado, eu tenho que descer. E você desce do ônibus. Isso aí representa o arrependimento. É a consciência de que você estava indo para a direção errada. Parou o ônibus. E quando você desce, o que você faz? Meia volta. Isso chama-se conversão. Para onde você vai? Você vai em direção ao lugar correto. O lugar correto é voltar-se para Cristo. É ter um encontro com aquele que é a verdade, que pode nos ajudar a descobrir quem nós somos e quem podemos ser em Jesus Cristo. Terceiro, os passos são só esse mesmo. Compreenda que é pecador, arrepende-se, volte para Cristo e depois procure uma boa igreja e comece a servir a Deus. A Bíblia diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E para terminar, um encontro com Cristo, mudará tudo na sua vida. Uma história engraçada: uma igreja estava esperando um pregador e ele atrasou, porque cargas d'água não sabem, ele atrasou. E aí ele chega atrasado e tenta justificar. Ele diz: não, eu quero explicar, irmãos, eu estava vindo com meu carro deu um problema, eu parei na beirada da estrada para ver o problema, mas eu tive que contornar o carro, eu tive que fazer um contorno atrás do carro, e quando eu contornei e entrei na pista, eu não percebi, e eu tive um encontro com um caminhão. Aí ele estragou tudo, né? Porque falar que teve um encontro com o caminhão para justificar que ele chegou atrasado, porque ele estava bem. Como é que você tem um encontro com o caminhão e fica do mesmo jeito? É impossível ter um encontro com Jesus também e ficar do mesmo jeito. Não invente essa desculpa, não. Eu tive um encontro com Jesus e está do mesmo jeitinho que vivia no pecado antes de vir para a igreja. Se você tiver um encontro com um caminhão, vai mudar muita coisa, vai mudar tudo. Se aquele pregador tivesse tido um encontro com o caminhão, nem lá ele estava para dar a justificativa, né? Então isso é uma ilustração bem assim, bem simples. Mas ter encontro com Jesus, é impossível ter um encontro com Jesus e ser a mesma pessoa do passado, sem Deus, sem fé, sem esperança. Quando a gente tem um encontro com Jesus, uma nova vida brota dentro da gente, para nunca mais sermos os mesmos. E aí, finalizando, a Bíblia diz que as coisas velhas têm que passar. Quais são as coisas velhas, principalmente? Quais são elas? As que têm que passar. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram. O que são as coisas velhas? A vida cheia de medo, de insegurança, de vazio, a vida sem sentido. Isso é tudo coisa velha, tem que passar. A tristeza, o medo,
Não, o crente tanto homem como mulher, é uma pessoa feliz, é uma pessoa segura, é uma pessoa alegre, é uma pessoa cheia de esperança. E eu termino dizendo: olha, qual é a esperança, qual é a atitude, qual é a maneira que o cristão se manifesta quando alguém pergunta para ele: quem é você? Você manifesta dizendo: agora sou filho de Deus. E ainda não é manifesto que eu haverei de ser, não. Porque quando Ele se manifestar, serei semelhante a Ele, porque assim como Ele é, eu o verei. Vamos ficar de pé. Nós não estamos confusos com respeito à nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, e assim como Ele é, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Andamos neste mundo com essa certeza, com essa convicção. Se você já é filho de Deus, então agradeça comigo a Deus. Pai celestial, querido Deus santo, nós te adoramos, te bendizemos neste momento sublime e precioso, onde a tua santa palavra nos faz lembrar que já somos filhos de Deus, que a nossa identidade está ligada ao novo nascimento, a essa experiência transformadora de Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai, porque temos a esperança da vida eterna, porque sabemos para onde vamos, porque estamos caminhando para o reino celestial, a cidade de pérolas brancas. Nós estamos, Senhor, já nos preparando para o encontro glorioso com o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, abençoe que toda a juventude, toda a igreja, desde os mais novos aos mais idosos, todos nós possamos ter essa consciência iluminadora de Cristo, que nos faz entender que somos chamados, comprados, propriedade de Deus, propriedade peculiar de Deus, somos nação santa, povo adquirido, aleluia. Obrigado, Deus poderoso, obrigado, Senhor. O Senhor é grande em poder, grande em nosso meio, grande em nossas vidas. Nós te adoramos neste dia, te adoramos sempre e eternamente pelo dom da vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus.